Olá, bom dia. Bom dia. É a nossa primeira reunião de pauta depois do grande evento paulistano, em que nós nos reunimos com o Lucas Mendes, com o Caio, com o Troirro, com o Felipe Miranda. Foi bacana, né? Foi muito legal, aquelas 550 pessoas ali no palco, no palco tínhamos só nós, na plateia. Uma festa boa para... Acabou sendo uma festa de confraternização, né? Muito É, legal, muito bacana. 4 anos. Quem não está fazendo festa é o Lula, né? Lula na cadeia está tentando agora, com a ajuda dos amigos dele, da imprensa amiga, etc., tentando voltar àquela história da prisão domiciliar. O esforço voltou a ser, já que ele perdeu a eleição, já que ele quebrou a cara, já que ele se estrepou, ele deu um passo, recuou um passo e está tentando, com o Sepúlveda pertence, mais uma vez, aquela história, aquela malandragem da prisão domiciliar. O coitadismo, né? É. Coitadização do Lula. Tem Foi os embargos, foi uma ótima expressão que você arrumou. embargos auriculares lá no STF, a imprensa amiga ia comprada, explicitamente comprada, apostando nessa linha também. Uhum. O dado extraordinário é que parece que o Lula está na frente de qualquer outro brasileiro, né, no STF, né? Tudo é julgado assim com uma celeridade, né? Quantos HCs tem ali no STF que estão parados? É uma brincadeira. Eles querem soltá-lo antes do Natal, né? E esse HC em particular é ainda mais escandaloso. A gente tem um governo recém-eleito que indicou o ministro da Justiça que julgou o Lula, e o habeas corpus pede para declarar o ministro da Justiça suspeito e suspender uma condenação que foi aprovada não só por ele, mas pelo TRF4, STJ e o próprio STF, quando foi chamada a discutir sobre o assunto. É inacreditável, né, que se possa voltar a esse tema. As implicações disso são muito graves, políticas, né? Não só libertar um sujeito como Lula, que é um péssimo indicativo, uma péssima indicação, mas também a relação que vai se estabelecer entre o STF, né, e o novo governo. Como você falou, o ministro da Justiça vai ser colocado sob suspeição. Qual é a relação que o STF, então, vai criar com o Executivo desde já? Guerra? Mesmo antes do Executivo assumir, porque não assumiram ainda, né? O Moro ainda não é ministro da Justiça, o Bolsonaro ainda não é presidente. É muito ruim, né? Muito ruim. Eu espero que não prossiga, né? Não dê certo esse plano, que é um evidente absurdo. Não há argumentos. Como nós sabemos, como nós sempre dissemos, o raciocínio político ali no STF é um tribunal político. A gente sempre tratou o STF como tribunal político. É bem provável que prevaleça esse cálculo neste momento e não o partidarismo dos ministros da segunda turma, né? Eu imagino que só o Lewandowski acabe votando pela liberdade do Lula. O resto tem o mínimo, espero que tenha o mínimo de bom senso para rejeitar essa manobra e que tem que bolar uma melhor, tipo prisão de segunda instância, daí solta todo mundo, solta amigo de todo mundo, de todos os partidos. Eu acho que a estratégia mais lógica é essa daí. Gilmar Mendes entrar numa furada dessas, quer dizer, atacar tão diretamente o ministro da Justiça, o homem mais popular do Brasil, junto com o Jair Bolsonaro, uma prisão que foi... Não, mas aí... Não, veja, Diogo, pois é, olha, vamos lá. Quer dizer, é aquilo que você falou, é um tribunal político. Não teria nada... É óbvio que, teoricamente, né? Um ministro do STF tem que julgar de acordo com a Constituição, de acordo com a lei. Claro, mas certo? Independentemente se fosse assim, se fosse assim, pois é, mas é isso que eu ia falar. Se fosse assim, né, quanta coisa já não teria sido feita em prol do Brasil lá desde antes, né? Porém, neste momento, se julgarem apenas segundo a lei, já será
já será político, né? É que eu quero dizer. Não, sem dúvida, exatamente. Basta julgar segundo a lei, doutores. Não, eles não têm que atropelar nenhuma lei, pelo contrário, eles têm que aplicar a lei. Exato. Né? Não é já houve essa pataquada no STF na semana passada em relação ao tal do indulto do Temer, né? Era uma vergonha. Aliás, provaram do próprio veneno, como aliás, a imprensa mesmo destacou. Claro. Né? Essa história de pedido de vista, que sempre foi uma artimanha, né? Para evitar que julgamentos prosseguissem. O Fux acabou utilizando a mesma estratégia e, no limite, até o Dias Toffoli ali, que se atrapalhou todo. Né? E aí, aquela história, não, pedido de vista, mas não, agora vamos fazer a jurisprudência do pedido de vista para que o Fux não possa interromper o indulto. Né? Aí você fica olhando aqui esse troço no STF, e aí, é óbvio, né, muitos leitores escrevem, precisa de um cabo e de um soldado. Né? Aí dá para entender, não justificar, evidentemente, mas dá para entender a reação dos cidadãos. Não é possível um troço desse. Esse indulto ia passar. Aliás, eu queria chamar a atenção, Diogo, porque como você leu, evidentemente, mas talvez tenha escapado aqui aos nossos espectadores, o juiz Francisco Codevilla, lá de Brasília, que julgou a Dilma Rousseff, no caso das pedaladas, e que evidentemente, ele manifestou isso, contra uma contrariedade pessoal dele, ele teve que tirar a Dilma do processo, porque a lei, em função de idade, mais não sei o quê, fez com que ela prescrevesse o crime para ela. Ele escreveu um artigo para a Cruzoé, nós publicamos no dia 30, chamado O Risco do Abolicionismo Penal. Eu não vou ler o artigo inteiro, quem quiser ler está na Cruzoé, merece, mas de qualquer maneira, ele está falando na tramitação, para falar, eu continuo na justiça, né, nos esquemas da justiça, que está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que propõe alteração na lei de execução penal, no Código de Processo Penal, lei de crimes hediondos, enfim, tudo mais, toda a legislação penal. E esse abolicionismo penal, de que ele fala no título, é simples. Aí eu vou aqui resumir. Os caras estão querendo, simplesmente, a pretexto de diminuir a população carcerária, eles simplesmente, o juiz escreve o seguinte, o juiz Codevilla: pois bem, sem descer a maiores detalhes sobre o projeto e focado apenas nas consequências das medidas descritas, que ele descreveu antes, saliento que, caso aprovada da forma como se encontra a proposta, a partir da sua vigência, não haverá mais pena de prisão para os seguintes crimes, só para citar os mais recorrentes. Vamos lá. O Brasil deixará, se esse projeto for aprovado, deixará de haver pena de prisão para furto, furto qualificado, roubo mediante grave ameaça, apropriação indébita previdenciária, estelionato, receptação, violação sexual mediante fraude, assédio sexual, corrupção de menores, associação criminosa, constituição de milícia privada, emissão de moeda falsa, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, contrabando, sonegação de contribuição previdenciária, crimes contra as finanças públicas, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, porte ilegal, porte ilegal, irregular e ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico internacional de arma de fogo e crimes contra o sistema financeiro. Diogo, 30 crimes deixarão de ter como pena prisão. E você viu a gravidade desses crimes. Está resolvido o problema carcerário brasileiro. Né? Aboliram o crime. Claro. Você entendeu? Aboliram o crime. Então, assim, na extensão do que a gente vinha falando em relação ao STF, agora é o seguinte, os caras estão querendo, de fato, chutar o Estado de Direito, chutar o mínimo de decência e abolir 30
crimes, né, que podem ter pena de prisão. E óbvio que no meio disso tudo, né, estão boa parte dos condenados, está boa parte dos condenados pela Lava Jato. Mas sem dúvida. Mas, e considerando também que um assassino fica 10 anos fora da cadeia recorrendo, né? Alguém que tem... Fora os recursos todos. Um advogado pode ficar 10 anos depois sem cumprir pena e depois cumpre 4, cumpre 5 anos, depois vai para casa. É inacreditável que se pense em resolver qualquer tipo de problema nacional dessa maneira. Constrói 300 prisões. Mas não é resolver o problema. Todo mundo na cadeia, e daí você sim resolve um monte de problemas gerando uma bandidagem da rua, né? Única. Mas esse esse é o pretexto, né, Diogo? A gente Lógico, sabe que o pretexto é esse, mas a ideia é livrar a cara desses bandidos todos que estão em Brasília. Mas quando esses ministros do STF tentaram argumentar a favor do indulto, esse foi o ponto levantado por eles. Não dá para colocar mais gente na cadeia. É vergonhoso. Dá sim. 11 a mais cabem. É fantástico. Não, eu acho até que em relação ao Lula deviam abolir o Natal, né? Então vamos abolir também o Natal para evitar dar indulto, né? Porque o indulto, salvo engano, deveria ser uma coisa muito, muito criteriosa, né? E muito parcimoniosa. Muito parcimoniosa, ainda mais num país como o Brasil, em que as penas não são cumpridas na sua extensão, né? As pessoas saem com um sexto da pena cumprida, se tiverem bom comportamento. Então, assim, não é que seja um sistema muito, muito rigoroso que nós temos aqui. O caso do Lula é inaceitável. O cara foi condenado a 12 anos e 1 mês. Ele está 8 meses na cadeia. Não há argumento possível que justifique uma concessão de qualquer tipo de benefício agora. Ninguém vai aceitar isso. Ninguém vai engolir, sobretudo o governo. E daí a gente entra numa crise institucional braba, né? O Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro não vão aceitar isso daí. É evidente. Como você pode ter um governo que se propõe a combater com rigor, de uma vez por todas, o crime e baixar essas taxas indecentes de criminalidade que nós temos, e criminalidade muito, muito grave, homicídio, né? Quando você tem um STF que é leniente com o chefe apontado como chefe da organização criminosa, que saqueou o país. E o Congresso Nacional que quer aprovar o Congresso Nacional que está... Eu acho que eu não entendo como é que esse projeto de lei pode passar para ser votado um troço desse. Não existe. Não existe. Considerando que em fevereiro Sérgio Moro vai com um pacote de medidas, isso foi anunciado por ele, nós sabemos disso, vai com um pacote de medidas que ao Congresso Nacional, que endurecem as penas contra os criminosos. Então vai ficar, de um lado, a bandidagem tentando soltar todo mundo, e do outro, o governo tentando pressionar o Congresso Nacional a aprovar um pacote que vai no sentido contrário, no sentido que nós todos queremos, que é um endurecimento das penas para esses criminosos todos, não só criminosos de colarinho branco, para todos. É esquizofrênico. São duas forças que estão... É esquizofrênico. É completamente esquizofrênico. Eu nunca vi isso. Um cara que está com a corda no pescoço, que é o Michel Temer, que corre o risco de ser preso no dia 2 de janeiro, tentando passar com uma canetada um indulto abusivo, né? Com benefícios que nunca foram concedidos na história do país. É tudo esdrúxulo. Não, esdrúxulo. E aí temos, também a gente não comentou, porque não fizemos reunião desde então, mas um governador do Rio de Janeiro preso. Todos os governadores, os últimos governadores do Rio de Janeiro foram presos. É um negócio espetacular, né? E o Pezão, não é que a gente descobriu agora, surprise, surprise, né? Que o Pezão era homem do Sérgio Cabral. Isso era mais do que evidente. Os caras estão aí. O Fernando Pimentel. Operando. O Fernando Pimentel vai sair do poder agora. Esse é outro que ele muito provavelmente vai para a cadeia, com todas as denúncias, todas as delações que nós conhecemos a respeito dele, que foram publicadas, que foram divulgadas
pelos tribunais, a gente sabe que ele corre sério risco. A gente sabe que o Jacques Wagner vai enfrentar problemas, investigações e julgamentos muito pesados na Bahia, porque agora a última operação da Lava Jato, sobre a qual nós também não falamos, porque a gente não teve reunião de pauta, mas aquele prédio da Torre da Pituba, sobre o qual nós tratamos aqui 2 anos atrás, no site, está explodindo, né, neste momento, porque a grana dos fundos de pensão, Petro, sobretudo, ali na Bahia, para o financiamento do partido na Bahia. Tudo isso não pode ser perdoado, não será perdoado, e o país corre o risco de ter de enfrentar uma crise institucional deflagrada por uma eventual soltura do Lula, graças a um benefício de uma concessão de habeas corpus absolutamente inaceitável. Espera-se que isso não aconteça, né? Eu vou voltar para o Pezão, porque eu acho tudo muito curioso e divertido. Não, é isso. Quer dizer, codinomes encontrados para Pezão. Bigfoot, Pezone. Demoraram, né, para deslindar, né? Pezone, Bigfoot, o que será isso? Quem pode ser? Quem pode ser? Me conta, né? É fantástico, né? Já foram melhor de codinome, viu? Nunca foi muito brilhante, mas... Não. Né? O amigo do EO, por exemplo. Amigo do EO. O italiano ainda podia ter uma dúvida, né? Entre o Palotti e o Mantega, né? Nós tivemos. Mas também assim, não é que também seja, né? Abra um rol de possibilidades infinito. Não, né? podia incluir o Vaccari também. Vaccari, vaca, né? Vacareza, italiano, olha, a gente é uma raça desgraçada, né? Mesmo o Feira, você pensar depois, não é que seja uma coisa assim muito brilhante, né? João Santana, Feira de Santana. Mas foi o melhorzinho, talvez, né? Desses todos, não sei. Bom, de fato, tinha o feio. Tinha o feio. Você teve que falar, o Feira você que deu aqui no site, pô. Todo mundo mas é que quando encafifado. Aí quando eu, enfim, consegui descobrir esse troço, eu me falei, mas a gente é muito da minha Feira de Santana, claro. A gente é boa. Isso não é bom também de decifrar, viu? A gente levou um tempão. E com todo o respeito, nós e todos os que estavam investigando, né? Acho eu, né? Porque não sei se tinham essa informação, né? Mas o feio, por exemplo, já fica mais... O rol já aumenta bastante, né? No meio desse pessoal todo aí, né? Tem muita gente feia, né? Bonito, por exemplo, já ficaria mais difícil. Gente, tem o Lindinho e tem tem o Lindinho. Tem o Lindinho e a Avião. Que é verdade. É verdade. Lindbergh Farias, os dois. Podia ser o bonito. Elogiosa, que provavelmente vai encalacrá-los para sempre com investigações da Lava Jato. Eu sugiro ao STF que, na verdade, mantenha o Lula preso, como tem que manter. Pode mandar um panetone para ele, um chocotone. Inclusive porque depois ele pode fazer ginástica ali na bicicleta para perder as calorias a mais. Mas vamos deixar o homem preso, né? Francamente. Pelo que está nos jornais hoje, na Folha de São Paulo, não vai ser o Zanin a levar o panetone para o Lula, não. Eles vão ter que pedir para Gleisi Hoffmann, codinome Amante, ou Coxa, ela tem 2 codinomes, levar o panetone, porque o Cristiano Zanin está sendo afastado do caso. E uma pena, né? Não precisa mais de advogado, né? Ali precisa de fato aliás, precisa de advogados dos embargos auriculares, né? A gente sabe muito bem quem são esses, né? É isso aí. A gente sabe, sim. Bom, a gente volta na quinta-feira, né? Isso. Voltamos à atividade normal. E depois da festança. É isso. Foi ótimo. Tchau. Tchau, Dioguito. Bom trabalho. Eu também. Tchau.